O Ministério da Justiça lançou nessa quarta 2 programas ligados à segurança pública, tema sensível ao governo e importante para as próximas eleições e no qual a oposição tem domínio do discurso. A reportagem é de Thaísa Medeiros. O projeto Antifacção cria uma modalidade de organização criminosa qualificada, com pena de 8 a 15 anos de prisão, e expande a punição para casos de homicídios praticados em benefício ou por ordem de facções. Também busca fechar o cerco econômico, com proposta de apreensão de bens de investigados e terceiros. Além disso, o Ministério da Justiça lançou o programa Município Mais Seguro, com destinação de R$ 170 milhões para 215 guardas municipais. A verba será dividida em armamentos não letais, novas contratações e capacitações para os GCMs. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o objetivo das medidas é melhorar a inteligência das forças de segurança. Que não poderia ser abordada como tradicionalmente se fazia, não aqui apenas em nosso país, mas em outros países também, atacar o crime simplesmente mediante a força bruta. O movimento busca melhorar a imagem do governo na segurança pública. A maioria dos brasileiros avalia mal a postura do Planalto neste âmbito, além de ser um ponto espinhoso nas relações com os Estados Unidos, que estudam classificar organizações criminosas brasileiras como terroristas. A bancada da bala criticou os projetos, dizendo que apenas repetem propostas já existentes. O deputado Alberto Fraga, que coordena o grupo, disse à CNN que o Planalto falha ao não prever a criação de uma agência de combate às máfias. Além dos textos apresentados nesta quarta, o governo já enviou ao Congresso a PEC da Segurança Pública, que está parada na Câmara. O presidente da Casa, Hugo Mota, diz que deseja aprovar o texto até o fim deste ano. A medida é criticada por governadores, que consideram que centraliza o poder da segurança pública na União. A base da proposta é a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública, estrutura criada por lei ordinária em 2018. Agora, não preciso ressaltar a importância da questão de segurança pública. Eu não estou falando nem de coisas eleitorais, agora, eu estou falando da percepção da população. Talvez o tema número 1, do ponto de vista da sensibilidade das pessoas. Não importa os números, a percepção que elas têm do crime, da violência, sobretudo das facções, supera qualquer estatística. O governo está se empenhando em mostrar serviço, está conseguindo? Veja, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: toda eleição, segurança está em primeiro ou segundo lugar na preocupação da população. É raro acontecer, está abaixo disso. Está em terceiro, por exemplo. Isso acontece sempre. Agora, a gente tem que fazer algumas mudanças, mas mudanças graduais, não se muda tudo ao mesmo tempo. Quando você muda tudo ao mesmo tempo, vai tudo para o vinagre. Tá? As coisas deixam de acontecer porque não dá tempo dos organismos se adaptarem a isso. A gente tem que pensar que as polícias, todas elas, são organizações burocráticas. Elas demoram para aquilo que está acontecendo, as novidades. Então, demoram para se adaptar tanto a forma como as organizações criminosas, o crime em geral, vai mudando, como também a legislação. Tem um tempo para você deglutir isso, tem um tempo para você poder utilizar. Caio. William, esse movimento hoje do governo, mais um movimento, ele não começa hoje, ele já vem o governo brasileiro, o governo federal, Palácio do Planalto, Lula, PT, já cada vez mais num movimento, vou dizer assim, de uma tentativa de captura dessa agenda, com legitimidade, porque, como a gente sabe, a maior preocupação do brasileiro é a segurança pública, mas é uma agenda que sempre a direita brasileira vendeu melhor, surfou melhor, haja vista o bolsonarismo em 2018 e a forma como os bolsonaristas e a direita brasileira trabalham a questão de segurança pública. Mas o governo brasileiro, principalmente nesse ano, depois da chegada do Marqueteiro como secretário e ministro da SECOM, passou a trabalhar melhor esse assunto.
Essa ação de hoje, esse projeto de lei que sequer foi enviado para o Congresso ainda, ele trata de combate ao crime organizado. Há 6 meses era a PEC da segurança pública. Que não andou. Que não andou, aí sim por divergência, né? Porque tem uma divergência de como o Congresso Nacional, majoritariamente de direita, entende que deve ser, do que o governo entende. Só que hoje é diferente. Hoje, esse projeto do governo, eu não vou dizer que ele foi elogiado pela direita, mas o que a direita disse hoje, eu conversei particularmente com o coordenador da tal da bancada da bala, Frente Parlamentar da Segurança Pública, o deputado federal Alberto Fraga, do PL, do Distrito Federal, e conversei com o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, os dois falaram, poxa, o Derrite falou, parece um projeto da direita. E o Alberto Fraga falou, poxa, o que eles mandaram a gente debate aqui, defende aqui, tem mais de 15 propostas tramitando no mesmo sentido, no endurecimento de pena e por aí vai. Então, se antes a PEC da segurança pública dividia o governo e, vamos dizer, a direita, na visão do melhor caminho para a sobretudo o governo pública, e os governadores. Sim, só que hoje não, hoje foi diferente. Hoje eu notei um alinhamento. Claro que a direita nunca vai elogiar, né? Porque é a oposição e isso é o jogo, mas eles falaram, poxa, parece um projeto da direita, não parece um projeto da esquerda. O que é, eu vou interromper um pouquinho aqui a nossa sequência, Daniel e Thaís, para ajudar, para seguir nessa toada do Caio e perguntar o que é tão de direita nesse projeto, na sua avaliação, agora sim? É simples. A direita sempre pede aumento de penas, como se aumento de pena fosse resolver tudo, entende? É uma coisa que você tem que pensar bastante, porque determinadas penas que são aumentadas, extrapoladas, vão ali para a estratosfera, no final não adianta. Porque a grande questão é, o Estado está preparado, as polícias estão preparadas, o Ministério Público, para chegar ao criminoso? Esse é o grande problema. Não é tanto o tamanho da pena. E adianta algumas vezes, adiante algumas coisas. Nesse caso específico, como o foco é a organização criminosa, então você está aumentando a pena para aqueles crimes que são fruto de ação de organização criminosa. Isso pode, não é certeza, pode fazer com que os criminosos pensem 2 vezes antes de cometer um homicídio, por exemplo. A ideia é que um homicídio praticado por conta da ação de uma organização criminosa poderia pegar até 30 anos. Como, aliás, a maioria dos homicídios também pode pegar, né? Depende da forma que foi feita, contra quem foi feito e tal. Mas, de qualquer forma, vai assustar um pouco. Vai fazer com que se pense menos. Se pense mais. Se pense menos em matar. Certo? Então, é uma melhora, mas não resolve. Porque não existe uma forma de você resolver o problema de uma vez por todas através de lei. É uma coisa que demanda tempo, demanda organização, demanda inteligência. Quando eu falo em inteligência, não é aquela tão famosa inteligência, estou falando de raciocínio mesmo, né? Investigação, certo? Tem algumas coisas nessa proposta que vão ajudar. Outras, não sei. Vai depender do tempo, dizer. Vamos pegar esse ponto que você já está levantando e o Caio já havia mencionado e passar a palavra agora sim a você, Daniel. Que é o seguinte, vou usar como exemplo a PEC da segurança. Ela imediatamente foi politizada. Todo mundo que se debruçou sobre esse assunto, Daniel, nós mesmos aqui, tínhamos certeza que ela não andaria por conta do calendário político eleitoral e das divergências óbvias entre as forças políticas. O que mais se ressente no trato das questões de segurança pública, de maneira mais teórica, abstrata, é a falta de coordenação entre todos os entes envolvidos, começando pelas próprias polícias estaduais, civis e militares, subindo até a União. Há algo no que hoje foi apresentado, Daniel, que comece a simbolizar alguma convergência? William, sem ser nenhum grande conhecedor do tema de segurança pública, como é o meu caso, me parece que tem muito mais ali um cálculo político. Não estou julgando o mérito da proposta, porque seria incapaz de fazê-lo por desconhecimento, mas
se a gente for pensar do ponto de vista político, o Caio tratou um pouco disso na intervenção dele, o governo Lula III tem uma característica que foi, diante da polarização tão acirrada em que foi eleito por muito pouco, apostar desde as suas coalizões até uma agenda de governo, no primeiro e no segundo ano principalmente, com acenos à centro-direita, desde cargos até propostas, agendas. O que a gente percebe de alguns meses para cá, concordo com o Caio, coincide muito com a chegada de Sidônio Palmeira, mas teve a entrada da Gleisi Hoffmann no governo, teve a chegada do Guilherme Boulos agora, é uma espécie de virada à esquerda mesmo. Quer dizer, o governo assumindo que essa aproximação com a centro-direita para compor politicamente, passar projetos no Congresso, é fruto de grande desgaste e impõe inúmeras derrotas, contraria suas próprias convicções. Então, o que é que a gente vê de uns tempos para cá? O investimento em capital político, em isenção do imposto de renda, em gás do povo, em energia do povo, né? Luz do povo, pautas nitidamente que acenam para a esquerda e tentam colocar essa esquerda nas ruas, falar da soberania, etc. O governo deixou de buscar essa centro-direita, esse eleitor moderado, que ainda poderia voltar, para fazer um aceno para o eleitor de esquerda mesmo. Essa pauta de segurança volta a dar uma piscadinha para o eleitor de centro-direita. Não é o eleitor bolsonarista definitivamente, mas um eleitor que o PT imagina que pode ajudá-lo a se eleger em 2026. Então, independentemente do que sair de fato, do que pode ou não passar e do conteúdo, eu vejo esse aceno político no meio de um festival, numa tempestade de acenos à esquerda, você tem que dar uma atençãozinha ali para o eleitor mais moderado. É isso? Quero fazer uma pergunta para o Guaraci sobre o modelo que o Eduardo Leite implementou no Rio Grande do Sul, que vem sendo apontado aí como modelo de sucesso, uma interação das polícias com o Ministério Público, uso extensivo e intensivo de dados, e ele apresenta resultados como redução de vários tipos de crime, enfim, e apresenta essa reforma que ele fez lá como um modelo que poderia ser adotado no Brasil. É por aí, Guaraci? Funcionou lá e funcionaria no Brasil? Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa integração. Vamos ser bem claros aqui, vamos ser bem claros. As polícias, mesmo a nível estadual, não conversam. Aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, não interessa. Elas têm uma cultura institucional muito diferente. Em alguns lugares, as polícias se odeiam. Falando claro, todo mundo que está dentro do assunto sabe que isso acontece. É claro que você tem amigos aqui, amigos ali, as pessoas se conversam, mas não existe uma integração institucional. O governo pode dizer que tem lá em cima, pode fazer os comandantes e os delegados gerais conversarem e tudo mais, mas quando vai chegando na base, no meio, mais ou menos, já a coisa complica. São culturas muito diferentes. E agora a gente tem um terceiro fator, que vai ser difícil, que é difícil de integrar, que é o caso das guardas municipais, que deu um input agora para elas se transformarem em polícias estaduais, certo? O que pode melhorar. Aliás, é uma coisa que os guardas municipais vêm pedindo há muito tempo, né? Mas pode, não é certeza, porque depende muito da ação local. Pode ser que esteja funcionando no Rio Grande do Sul durante um tempo, não sei. Mas esse negócio a gente tem o costume de dizer, caiu por causa da ação da polícia, às vezes é, às vezes não é. Vou dar um exemplo bem claro. 99, ou seja, 26 anos atrás, foi o pico dos homicídios em São Paulo. Agora nós estamos quase com 10% disso, do que teve naquela época. Por quê? As polícias melhoraram? Não sei. Tem 50 hipóteses diferentes, tá? Então, nem só a ação do Estado faz diminuir o crime. Tem várias outras coisas que podem influir. Ora, se por último, eu tenho exatamente 1 minuto ainda para o nosso segmento. Crime organizado hoje é visto como uma batalha perdida.
Eu fico deprimido de ter que dizer isso como jornalista. A capacidade de domínio, controle territorial, as ramificações internacionais, o peso, o poderio, a infiltração, a deterioração do trabalho institucional em relação a elas. Algo que te dá esperanças? Veja, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: esse negócio de domínio territorial acontece em alguns estados, outros não, certo? Se você pensar no Rio de Janeiro, eles têm o costume do domínio territorial de fato, enquanto aqui em São Paulo, por exemplo, eles querem dominar a boca dentro da favela. Eles não se importam com o resto da favela. Desde que ninguém faça nada que atraia a polícia para lá, eles não estão preocupados com isso. Então existem diferenças. Agora, quanto a ter uma batalha perdida, difícil. A tendência é sempre o crime crescer, o crime cresce, diminui, o Estado corre atrás do prejuízo e conserta algumas coisas, faz funcionar. O crime nunca acaba. A iniciativa é sempre do criminoso, o Estado corre atrás do prejuízo, em todo lugar do mundo. Então, não dá para dizer que você tem uma batalha perdida. Você nunca vai acabar com o crime. Você pode diminuir o poder do crime organizado, indo atrás do dinheiro dele, prendendo os chefões, fazendo com que eles não controlem territórios em alguns estados. Você pode fazer isso. Vai diminuir o poder dele, mas não significa que vai acabar. Os Estados Unidos está brigando há quase 100 anos para tentar controlar a máfia de Nova York, que ainda tem alguns resquícios dela lá.